Olha lá, mais uma placa aqui da Seeed Studio, mais uma Xiao. Dessa vez é uma com o RA4M1, que é o microcontrolador usando, né, nas novas Arduino Uno R4. Então vamos ver o que a Seeed Uno fez para colocar esse microcontrolador nessa plaquinha bem pequena. Então vamos a um rápido unboxing. Aquele saquinho tradicional do Seeed Studio, etiquetinha dizendo que é um Seeed Shell RA4M1. A gente tem aqui os conectores de pino, mais um outro saquinho, onde aqui dentro a gente vai ter a plaquinha propriamente dita, que é o formato de sempre aí das Shell. Bem, tá aqui a plaquinha, né? Conector USB-C, os pinos aqui tradicionais, né? Esses pinos aqui do lado de fora são mais ou menos padrões para todas as placas da linha Shell. Dois botões aqui, um botão de reset e o botão de boot, né? Apertando o boot com o reset a gente vai entrar lá no bootloader, poder carregar software. A gente tem aqui entre os dois botões um pequeno LED RGB, daquele tipo endereçável. E tem aqui em cima, tem dois LEDzinhos, quase impossíveis de ver. Um deles você controla pelo seu programa, o outro é o LED de alimentação. Vai informar quando está ligando e também vai controlar a carga da bateria. Você vai ver que aqui atrás ele tem um lugar para a gente ligar uma bateria. Um detalhe que a gente não consegue ver olhando a placa é com relação ao circuito que está aqui dentro. E um ponto interessante é o seguinte: uma crítica que eu sempre fiz aos Arduinos Uno R4 é a ausência do cristal para o relógio de tempo real, o RTC. Bem, aqui eles foram mais para frente. Além de não ter o cristal para o RTC, ele também não tem o cristal para o microcontrolador. Ele usa um oscilador interno do próprio microcontrolador. Aqui do outro lado a gente tem uma pequena novidade em relação aos outros Xiao. O Xiao é bastante compacto, mas ele tem o problema que você é bem limitado de quantos I/Os você tem. Então eles colocaram, tem aqui duas fileiras de pontinhos aqui, né? 4 de cada lado, que são mais 8 pinos de I/O aí que foram disponibilizados. Como é que você vai tomar contato com isso aí, soldar, sei lá o que é, isso é um outro problema, né? E aqui embaixo a gente tem o lugar da conexão de bateria. Ele tem aí o circuito para operar com a bateria de lítio, inclusive a parte de carregar quando você está alimentando pela USB-C. Bem, vamos ver aqui a placa funcionando. Só para recordar, né, as características do RA4M1, ele tem aí um core de ARM Cortex M4, rodando a 48 MHz, tem 32K de memória RAM, 256K de memória flash, as interfaces aí de costume, né, o ART, SPI, E2C, duas de cada, e ele tem também alguns recursos de segurança. Por exemplo, você pode criptografar o conteúdo da flash. Para fazer aqui essa demonstração, o que eu usei foi a IDE do Arduino, é o que a Seeed Studio aí recomenda. Eles têm lá um pacote para você baixar, para botar o suporte da IDE do Arduino a essa placa. Esse exemplo eu copiei lá direto lá da wiki do Seeed Studio. Fica aí mudando a cor aí do LED RGB. Também usando a IDE do Arduino, eu peguei lá uma demonstração padrão, que na verdade vem da parte da própria Arduino, né, do relógio de tempo real. Eu não resisti, quis fazer um teste, né? Lembrando, ele não tem cristal, né? Então o que eu fiz, deixei rodando 10 minutos e deu ali uma diferença aí de mais ou menos 10 segundos em relação à hora do meu micro, né? Então está 1 segundo por minuto, ou seja, 1 minuto de erro aí por hora, 24 minutos por dia, que para mim é uma coisa meio inaceitável, né? Então o RTC dessa placa, que nem de maioria das outras placas aí que usa esse microcontrolador, ele acaba sendo aí, né, degradado pela falta de um cristal, né? Além disso, né, tem a questão aí de que ele não tem como você ligar uma bateria para o relógio de tempo real, né? O microcontrolador permite isso, mas a plaquinha não tem suporte para isso. O que a plaquinha permite é você alimentar, ao invés de usar aqui o USB, você ligar uma bateria aí de lítio aí para alimentar a placa toda. Então
Então tá aí mais uma Xiao, dessa vez com RA4M1, né? E a pergunta que fica é em que situações essa placa pode ser interessante, né? Acho que a primeira coisa que chama atenção é o fato dela ter aqueles IOs a mais aqui no verso da placa, porém é complicado um pouco de você usar esses pontos, né? Nem pinos, são pontos que tem aqui atrás da placa. O RA4M1 é um cara poderoso, né? Tem um Cortex M4, porém, em termos de memória, tanto de RAM quanto flash, ele é meio conservador comparado com outros microcontroladores aí de 32 bits. Então essa placa aqui talvez seja um pouco melhor do que a Xiao original, né? Que usava o SanDisk 21. Mas comparado aí com os modelos aí com o RP2350, por exemplo, ou os vários modelos aí com os microcontroladores ESP32, ela acaba ficando um pouco mais para trás, né? É uma placa também que não tem recursos aí de comunicação sem fio, ok? Então, por hoje era isso que eu tinha para falar.